Graça e a paz do Senhor seja sobre todos os irmãos, amém? Nós estamos muito felizes por esse momento que Jesus nos permite homenageá-lo. Nós estamos muito gratos a Deus pela riqueza que Ele deu para os nossos corações. E esta noite, diferente do que você possa pensar, essa apresentação ser um show, não é a diferença de um show para o que nós temos aqui hoje. É que tudo aqui diz glória a Deus. E a nossa expressão melhor, nós queremos entregar ao Senhor e esperamos que o coração de cada um dos amados tenha nos acompanhado nesta expressão de adoração, de honra prestada ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma noite de honra a Deus. Essa é uma noite que nós nos reunimos para apresentar a Ele uma festa, algo especial das nossas mãos. Eu sou muito grato a Deus pela equipe que se preparou durante toda essa semana, esteve unida em oração, preparando que o melhor pudesse ser oferecido para Deus neste lugar. Então, que os irmãos possam ter acompanhado isso e ter realmente todo o motivo do mundo para glorificar ao Senhor e receber isso, e juntos nós prestarmos uma homenagem ao Senhor hoje de uma forma bem diferenciada. Amém? Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. Eu quero continuar da onde nós paramos domingo passado e convidar os irmãos a irmos novamente ao texto que relata o evento da ressurreição. Nós, no domingo passado, olhamos esse texto, que iniciamos uma reflexão sobre ele, olhamos parcialmente. Hoje eu quero alargar a visão dos irmãos. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Agora, ouvir a voz do Espírito de Deus. E a melhor oferta, o melhor presente, a melhor honra que podemos prestar a Deus é o oferecimento dos nossos corações. É a nossa atenção. Captando o máximo que pudermos do que a palavra de Deus nos diz, do que o Espírito Santo nos diz nessa noite, e que nós encontremos oportunidade, ocasião para responder a toda essa manifestação e desejo de Jesus com as nossas próprias vidas, que assim seja. Amado Espírito Santo, que a tua doce presença neste lugar nos leve agora a um tempo de profunda reflexão e de busca da tua voz para os nossos corações, compreensão, Senhor, da tua voz, da tua vontade, da tua revelação, da tua palavra. Tudo que nós queremos é agradar a ti. Tudo que nós queremos, tudo que nós temos aqui, tudo que nós fazemos, ó Pai, nós queremos colocar em movimento para glorificar o teu nome. Mas, sobretudo, é ouvindo a tua palavra e trazendo-a para o nosso coração e sendo transformados por ela, que nós prestamos o nosso perfeito louvor. Que assim seja. Cantemos com a vida. No nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 28, de 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, que já sabemos é a Maria, mãe de Jesus, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo
de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Eu queria iniciar a reflexão desta noite lembrando rapidamente de algumas coisas vistas já no domingo passado. A primeira coisa que eu quero mencionar é que a ressurreição é um dos momentos mais profundos da fé cristã, porque a ressurreição é a inauguração de uma nova fase na história do universo. É a Páscoa cristã. Então, a ressurreição tem isso, e nós precisamos ter isso, esta ideia na mente. Até o dia da ressurreição, todo o universo viveu sob a sombra da morte. Todo o universo viveu sob a realidade da morte. Não só a morte propriamente dita, mas também debaixo das expressões e das manifestações de morte, ou seja, todo tipo de sofrimento, toda angústia, dor, enfermidades. E viveu sob o império das trevas. Era só um reino, era só um império que dominava na primeira fase da história da humanidade, porque quando houve a queda, a palavra de Deus diz: o mundo foi posto no maligno. Então, o que dominava a primeira fase da história da humanidade até o dia da ressurreição era a presença e o imperialismo do reino das trevas. E sob o império do mal, a terra, a humanidade, recebeu efeitos terríveis, a miséria, a injustiça, a violência, e, consequentemente, ela esteve sob a escravidão do diabo, que veio com um propósito só: roubar, matar e destruir. Até o dia da ressurreição, a terra e a humanidade esteve sob o império das trevas. Mas, com a chegada de Jesus, foi instaurado o reino de Deus. E com o reino de Deus, a libertação. Na cruz, Jesus venceu a morte e levou cativo o cativeiro. O apóstolo João foi quem disse exatamente para que Jesus veio. Lá em 1 João 3,8, ele disse: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, naquele domingo, no primeiro dia da semana, depois da crucificação, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E alguém disse: nesse dia, a morte morreu. O apóstolo Paulo gritou: tragada foi a morte pela vitória. A morte morreu, porque Jesus ressuscitou. Então, a ressurreição de Cristo divide a história. A ressurreição de Cristo, não apenas a morte, porque a morte naquela cruz, ela só teve sentido, só teve significado, só foi diferente de tantas outras coisas que já poderiam humanamente ter sido feitas. Muitos morreram, muitos foram mártires. Mas o que deu sentido àquela cruz foi a ressurreição, porque o morto que ali estava não ficou confinado na morte, não ficou confinado no túmulo, ele ressurgiu. E porque era ele, o Filho de Deus, ele dividiu a história em 2 ciclos, em 2 tempos, em 2 eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo aqueles que não creem em Deus, mesmo aqueles que não aceitam a cosmovisão bíblica, mesmo aqueles que não caminham por essa linha, se eles vão contar a história antes de Jesus, eles vão dizer: no ano 600 DC, AC, antes de Cristo. E se eles se referem ao fato depois de Cristo, eles dizem tal data AC, depois de Cristo. DC, desculpe. A terra foi dividida, as eras foram divididas.
as épocas foram divididas, a humanidade foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A partir da ressurreição, isso aconteceu e aí o universo, a partir de lá, respira sob a luz da vitória da vida sobre a morte. Porque agora a vida é uma possibilidade. Jesus ressuscitou. O próprio Jesus, o Filho de Deus, disse de si mesmo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então a ressurreição é a esperança do mundo. É o que promove esperança sobre a humanidade. Essa é a grande notícia do Evangelho. A segunda coisa é que a igreja é a primeira manifestação dessa nova realidade, o que é extraordinário. A igreja é o resultado da mudança na história operada pela redenção. A igreja é o grupo de pessoas alcançadas pela graça divina que tem efetivamente acesso à vida oferecida por Deus. A ela é dada a oportunidade de experimentar e viver a vida de Deus em si. A igreja tem acesso ao poder de Deus, a grandeza do poder de Deus atua nela. Porque, segundo as Escrituras, a plenitude de Cristo repousa sobre ela. De modo que a fé cristã é a retomada da história por Deus. Deus recuperando a história perdida na queda. Deus retomando a história em suas mãos, com ênfase na ressurreição como um estilo de vida. Portanto, a igreja tem de buscar Jesus sempre por esse prisma. Jesus está vivo. Ele não está morto, Ele não está na cruz, Ele não está no sepulcro, Ele não está na morte. Nós temos de buscá-lo sobre o prisma da ressurreição, porque isso é a fé. Fé é ver tudo sob o prisma da ressurreição. E esta igreja tem uma missão. A missão que ela recebe é a missão de abençoar as famílias da terra, levando Jesus Cristo Salvador para todas as famílias da terra, para que a nossa história, para que a história da humanidade não termine em perdição. Muito bem, o texto que lemos nos ensina algumas coisas interessantes. E é muito rica as lições desse encontro das nossas irmãs com o anjo. Então, nós vamos continuar nesse texto e eu quero focar, nesta noite, o que eu creio ser a mais importante lição deste texto sobre a ressurreição. Jesus não está na morte. O texto parte de uma denúncia. As nossas irmãs foram buscar Jesus onde ele não estava. E as nossas irmãs foram buscar Jesus onde ele não estava, porque elas não tinham crido na ressurreição. Nem elas, nem os discípulos. Nós vimos isso a semana passada. Tanto o grupo das mulheres como o grupo dos discípulos, eles haviam andado com Jesus todo aquele tempo, e a coisa mais anunciada por Cristo é que ele tinha vindo para dar a sua vida, e ele a daria. E depois de 3 dias, ele se levantaria ressurreto. Então, o que se esperava era uma grande festa para a ressurreição. Mas aquelas mulheres foram ao túmulo. Para quê? Para visitar Jesus? Para embalsamar Jesus? Para levar aromas para o corpo de Jesus? Por quê? Porque não acreditaram na ressurreição. Os discípulos se trancaram numa sala, estavam lá encolhidos, chorando e nervosos, com medo. Por quê? Quando Jesus ressurreto entra na sala e diz: o que vocês estão fazendo aqui? E ele os repreende por conta da incredulidade e da dureza
do coração deles. A gente pode até entender aquele primeiro grupo não reagir imediatamente à ressurreição, porque foi a primeira vez, foi o primeiro momento em que a história muda, em que a história em que eles vinham vivendo, em que a história que eles vinham experimentando, ela não está mais sob a sombra da morte. Agora, a vida renasce ali. E eles não sabiam disso, e até cair a ficha. A gente compreende como Jesus compreendeu, foi tão amoroso com eles, e a partir daquele momento com Jesus, então, há uma explosão de fé no coração deles, e toda a história é conduzida com base no caminhar, nas palavras, nos ensinamentos, nas doutrinas que aqueles discípulos sustentaram e passaram para suas próximas gerações. Mas nós temos 2000 anos de história, nós temos 2000 anos de relatos, nós temos 2000 anos de experiências com a ressurreição. É incabível que nós, igreja do século XXI, tenhamos a mesma postura, estejamos buscando Jesus na morte, estejamos buscando Jesus onde Ele não está. Essa é a grande lição que temos de aprender para a vida da igreja. Não se pode buscar, seja lá o que for, de Jesus, num lugar onde Jesus não está. Não se pode buscar, seja lá o que for, de Jesus, onde Jesus não está. E Jesus não está na morte. Jesus não está nos sinais da morte. Jesus não está nos resquícios da morte. Jesus não está nas expressões da morte. Jesus não está mais no desespero. Jesus não está mais na agonia. Jesus não está na dor. Jesus ressuscitou. Ele não está aqui, disse o anjo. Ele ressuscitou como havia dito. A fala do anjo é perfeita. Então essa é a grande lição que se tira desse texto. Não adianta buscar Jesus onde Ele não está. E Ele não está mais no túmulo, Ele não está mais na morte. Às vezes, experimentando a dor, experimentando a proximidade da morte, a angústia, a dificuldade, a enfermidade, a gente pede para Jesus que Ele venha para o lugar da nossa dor, que Ele venha para o lugar da nossa angústia. Às vezes nós, porque ainda sentimos os resquícios da morte, nós pedimos para que o Senhor venha ao lugar da morte, nós pedimos para que o Senhor venha ao lugar da dor, nós pedimos para que o Senhor venha ao lugar da tortura, que venha ao lugar do nosso sofrimento, mas o Senhor inverte a coisa e Ele nos convida para que nós vimos ao lugar aonde Ele está. E Ele está na ressurreição. Ele está sempre dizendo para irmos ao lugar da ressurreição. O anjo disse: "Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós." Ele não está mais ali. Ele não está mais na cena do Calvário. Ele não está mais naquele local do Getsêmani. Ele não está mais no túmulo de José de Arimateia. Ele vai adiante, ele sai para frente. Jesus está sempre nos desafiando para sempre olharmos a vida por uma nova perspectiva, para não permitirmos que os resquícios da morte empanem a glória da ressurreição. E essa é a lição que nós aprendemos com as nossas irmãs. Não buscar Jesus no lugar onde Ele não está. Como é que é isso na prática, pastor? Por exemplo, muitos de nós conhecemos a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos. O livro de Atos dos Apóstolos, eles relatam
o episódio. Atos 16, versos 22 a 25, diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, mais profundo, mais úmido, mais gelado, mais escondido. E lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Paulo e Silas foram presos, foram torturados, foram marcados pela dor, muita dor, foram colocados no calabouço, foram presos a um tronco, e aí eles começam a cantar, e começam a orar, e começam a dar louvores a Deus. O que foi que Paulo e Silas fizeram? Ao invés de convidar Jesus para o lugar da morte deles, eles foram a Jesus no lugar da ressurreição. Este foi o movimento. O que nos conduz para esse lugar da ressurreição é o louvor. O que nos conduz a esse lugar é a gratidão. O que nos conduz a esse lugar é a fé, é a certeza da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição. Paulo e Silas tinham essa certeza. E eles eram impelidos à vida pelo poder da ressurreição. Quando as Escrituras nos ensinam em tudo dar graças, as Escrituras estão dizendo exatamente isso. Ao invés de você chamar Jesus para o lugar da sua morte, vá a Jesus no lugar da ressurreição, da sua ressurreição. Acredite na ressurreição de Jesus. Acredite que a ressurreição de Jesus, ela vai alterar a sua vida, ela vai afetar a sua vida. É só uma questão de tempo. Acredite que os resquícios da morte não significam que Jesus ficou aprisionado no túmulo. Não vá buscar Jesus no túmulo, não vá buscar Jesus no sepulcro, não vá buscar Jesus onde ele não está lá. Interessante a frase de Jesus: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, não temais, eu estou ressurreto, não tenho mais medo, acabou o medo, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Percebem? Entrar nessa nova fase da história do universo, participar efetivamente desse novo ciclo, nesse movimento do ungido, nesse movimento de Deus, nesse movimento do Espírito Santo na humanidade, entrar nessa nova fase exige fazermos uma escolha. É trocar o túmulo pela radiante vida. É trocar a dor pela confiança. É trocar o murmúrio pelo louvor. É trocar o medo pela ousadia. É trocar a incredulidade pela segurança da fé, para que possamos encontrar Jesus no lugar em que Ele está. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Lá me verão. Não aqui, lá me verão. Foi isto que Paulo e Silas escolheram. Não ficar na morte, não ficar na dor, não ficar no sofrimento. Eles saíram aonde Jesus estava, na ressurreição. Quem quer ver Jesus aqui? Então nós temos de aprender a ir no lugar, ao lugar onde nós podemos de fato ver
a Jesus. E Ele está na ressurreição. É uma retomada da vida, é uma retomada do significado da história. Após a ressurreição de Jesus, a nossa perspectiva mudou. Porque a história do universo agora está marcada pela presença da vida. Jesus ressuscitou. Paulo disse uma coisa intrigante e verdadeira. Ele disse lá uma realidade grande acerca de nós. Ele disse: apesar de sermos de Cristo, apesar de sermos igreja, apesar de sermos salvos e termos o Espírito Santo, e apesar de Deus verdadeiramente controlar todas as coisas, estar governando todas as coisas, neste corpo em que nós nos encontramos, enquanto estamos no mundo, a carne, o mundo e o diabo lutarão contra nós. A pergunta é: então, com que forças nos levantamos contra o poder das trevas? Nós nos levantamos com a certeza da ressurreição. Nós nos levantamos com a certeza de que a morte foi vencida, com a certeza de que Jesus não está mais no túmulo da morte. Ele ressuscitou, como havia dito, e nós precisamos ir onde nós o veremos. Onde o veremos? Onde o encontraremos? Nós o veremos na gratidão. Nós o veremos na fé. Nós o veremos na confiança da paternidade de Deus. Nós o veremos no amor ao próximo. Nós o veremos na dedicação ao bem. Nós o veremos na luta pela vida. Nós o veremos na luta pela liberdade. Nós o veremos na luta pela solidariedade. Nós o veremos nas nossas orações de agradecimento, nos nossos louvores, na vitória do ungido Jesus, porque esse é o ambiente da ressurreição. Muitas vezes gostaríamos que Jesus viesse no lugar da nossa morte, para nos consolar da mortalidade, para nos consolar na nossa dor, para nos consolar no nosso sofrimento, nos consolar na nossa angústia. Mas nós não precisamos de um consolo que diga: eu estou com você enquanto você implacavelmente morre. Eu estou com você enquanto você desesperadamente chora. Eu estou com você enquanto você penosamente sofre. Eu estou com você enquanto você agonizantemente geme. Eu estou com você enquanto você convictamente reclama, murmura. Não! Quem aqui precisa de um consolo que diga: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora? Não. Nós precisamos daquilo que Jesus quer nos dar. Nós precisamos ouvir: eu estou com você, liberando poder, enquanto você reage ao sofrimento. Eu estou com você, liberando poder, enquanto você reage à morte. Eu estou com você, liberando poder, enquanto você reage ao mal. Eu estou com você, liberando poder, enquanto você reage à dor. Eu estou com você, enquanto você decide que a morte, a dor, a angústia não darão a última palavra na sua vida. Glória a Jesus. Por quê? Porque a realidade da igreja é outra. Nós fomos transportados do reino do império das trevas para o reino do amor de Deus. A realidade da vida cristã não é a angústia. A realidade da igreja não é o sofrimento. A realidade da igreja não está na dor.
não está na enfermidade, não está na injustiça, não está na miséria ou na maldade. A realidade da igreja, a realidade da família de Deus, a realidade dos redimidos por Jesus Cristo está na nossa fé, na nossa capacidade de louvar a Jesus e de crer na sua ressurreição. Ela está na nossa capacidade de continuarmos dizendo a Jesus: bendito o Cordeiro que for morto, mas ressuscitou e vive. Aleluia. Glória a Deus. Ao invés de dizer a Jesus que venha até a nossa morte, nós precisamos aprender a dizer a Jesus: leve-nos para a tua ressurreição. Ao invés de dizer a Jesus que venha para a nossa tristeza, nós precisamos dizer e pedir a Jesus: leve-nos para a sua alegria, leve-nos para a sua vitória. Ao invés de pedir a Jesus que venha a nossa doença, nós temos de pedir a Jesus: leve-nos para a fonte de vida. Esse é o clamor da fé, que é feito pela oração da fé, que é feito pelo louvor, que é feito a partir da certeza da ressurreição. Salve, disse Jesus. Nós temos de ir onde podemos vê-lo. Lá me verão. E Jesus só pode ser visto na ressurreição. Então, igreja, se ele não está no túmulo, se ele não está mais na morte, nós também não podemos ficar aqui. Se ele não está na tortura, nós não podemos ficar na tortura. Se ele não está na angústia, nós não podemos ficar na angústia. Se ele não está na opressão, nós não podemos ficar debaixo da opressão. Se ele não está mais debaixo do sofrimento, nós não podemos ficar no sofrimento. Ele não está aqui, disse o anjo. Então, por que haveríamos de ficar encalhados nestas manifestações da morte, nesses resquícios da morte que ainda se manifesta na humanidade? Não. É verdade, irmãos, o sofrimento, a angústia é o ambiente em que a maioria de nós vivemos, mas não é para ser assim. Nós que somos as ovelhas do ungido, a gente pode viver nesse ambiente sem que esse ambiente viva na gente. Impossível? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Os que consideram a Deus em tudo o que fazem, os que em tudo, em plena dependência, são submissos a Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, os que invocam a Jesus ungido como seu Senhor e Salvador, e para viverem dependem confiantes do poder do Espírito Santo, estes conseguirão. Estes conseguirão. Porque eles vão andar como Jesus andou. Jesus sempre viveu no ambiente do sofrimento, mas nunca permitiu que esse ambiente vivesse nele. É assim que Jesus espera que a sua igreja viva. Que Jesus, ao ter entrado nessa sala nesta noite, ele não tenha nos encontrado, nenhum de nós, encolhidos, incrédulos, duros de coração. Já imaginou a decepção de Jesus de fazer tanto por nós para nada? Tanto poder para nada? Que decepção? Não, não. Chega de causar tristeza em Jesus. Vamos viver como ele sonhou que vivêssemos. Vamos alegrar o coração de Jesus. E a gente alegra o coração de Deus nos apropriando das maravilhas que ele nos propiciou. É assim que a gente alegra o coração do Pai que presenteia o Filho, que abençoa o Filho. A gente recebe o presente, a gente abre o presente, a gente se envolve, a gente ama o que ganhou e vai conviver com aquilo. É isso que alegra o Pai. De modo que a força do Espírito Santo será com a ovelha do Supremo Pastor. Essa força levará a ovelha ao ambiente da ressurreição, a esse lugar
onde o verbo sofrer não é mais conjugado, não importa o que aconteça. Foi isso que Paulo e Silas ensinaram de forma extraordinária. Eles escolheram não ficar naquela situação. Eles decidiram não ficar ali. O carcereiro, irmãos, na verdade, fez de tudo para que eles ficassem na morte. Fez de tudo para que eles ficassem na dor. Fez de tudo para que eles ficassem sob a tortura, sob a enfermidade, sob o sofrimento, mas eles resolveram, eles escolheram não ficar onde Jesus não estava. Eles foram buscar Jesus no único lugar que Jesus poderia ser encontrado. Eles foram buscar Jesus na ressurreição. Agora vejam o resultado da escolha que eles fizeram, de crer e de caminhar para o ambiente da ressurreição. Na continuação dos fatos, o livro de Atos registra, no capítulo 25 e 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, diga, irmãos, de repente, tudo pode mudar, de repente o inesperado acontece, porque depois que Jesus ressuscitou, tudo se tornou só uma questão de tempo. De repente aconteceu o quê? De repente, o poder da ressurreição foi liberado. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. E a história é magnífica, porque houve salvação de todo mundo, até do carcereiro. Porque eles caminharam, fizeram a trajetória rumo à ressurreição. De repente, quando eles atingiram um ambiente da ressurreição, o poder foi liberado. É no ambiente da ressurreição que o poder da ressurreição é liberado. Vamos dizer isso juntos? É no ambiente da ressurreição que o poder da ressurreição é liberado. Essa é a nossa fé. A fé na ressurreição. Essa é a grande promessa das boas notícias que Jesus trouxe. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. É extraordinário, irmãos, como a ressurreição ressignifica tudo, tudo. Ela ressignificou tudo, Jesus ressignificou tudo. Deu um novo significado. Inclusive a própria Galileia. A gente lê rápido e não percebe. Quando ele diz, vá para a Galileia. Por quê? Vocês lembram da Galileia? Que era tida como a terra maldita, que era tida como a terra sem esperança, a terra sem perspectiva. O comentário das pessoas sobre Galileia era, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da região da Galileia? Agora, a Galileia não é mais a terra da maldição. A Galileia não é mais a terra dos gentios. A Galileia não, agora é a terra do vitorioso Jesus de Nazaré. É a terra onde um profeta de Nazaré se revelou Filho de Deus, de onde ele saiu para vencer a morte e colocar a ridículo todo o inferno e todas as obras da maldade e das trevas, assim como todos os agentes do mal. A Galileia não é mais lugar onde não pode vir nada que preste. A Galileia é o lugar da onde saiu a luz que ilumina o mundo e triunfa sobre as trevas. Aleluia! Ele ressuscitou e voltou para a Galileia para ressignificar a Galileia. A ressurreição faz isso em nossas vidas. Os que não são movidos pela ressurreição
eles correm o risco de serem tragados por um sistema egoísta, individualista e absolutamente mortal. E aí resta somente a angústia, a dor, o sofrimento, a opressão, etc. Que é o lugar onde Jesus não está. E eu temo, irmãos, que a maioria daqueles que estão dentro da igreja estejam vivendo assim. Mas aprendamos, irmãos, Jesus não está na morte. Que nós aprendamos isso, irmãos, porque se aprendermos isso, nós veremos a vida por outra perspectiva e nós recusaremos ficar aonde Jesus não está. Isso é fé. É a gratidão pela certeza de que a ressurreição de Jesus vai atuar na minha vida, e já está atuando, e nós vamos perceber isso mais cedo ou mais tarde, mas vamos, porque depois que Jesus ressuscitou, tudo se tornou só uma questão de tempo. Jesus ressuscitou. As forças das trevas não têm mais poder. O poder maligno está destituído, levou cativo o cativeiro, vencida foi a morte, tragada foi a morte pela vitória, e porque Ele ressuscitou, o universo mudou de estágio, o universo está sob a luz da ressurreição, na realidade da vida, é a Páscoa cristã, salve, disse Jesus. Que o Senhor nos abençoe com essa consciência, que o Senhor nos faça olhar tudo com os olhos da ressurreição. Que o Senhor nos ajude a encarar a vida a partir da realidade da ressurreição. Porque a partir da ressurreição, irmãos, é possível cantar onde todos gemeriam. É possível se levantar onde todos permaneceriam caídos, abatidos. É possível resistir onde todos desistiriam. É possível continuar de onde todos parariam, porque Jesus ressuscitou, vencida foi a morte, e é isso que carrega a igreja e a põe para a frente. Lá me vereis. Jesus ressuscitou, aleluia, é a Páscoa cristã. Deus nos abençoe enormemente e que essa palavra do Espírito de Deus possa mudar a nossa história, possa ser um divisor de águas na nossa comunidade. Antes deste conhecimento, depois dessa revelação, a ressurreição. Vivamos no poder da ressurreição. Vamos baixar nossas cabeças. Eu quero que você reflita alguns segundos sobre isso. E que você talvez até tenha oportunidade de pedir perdão por viver, insistir em viver onde Jesus não está. Insistir em buscá-lo onde não está. De você mesmo, por não ver Jesus na morte, você mesmo decidir que é você quem vai dar jeito para tudo. Quem sabe seja o momento de você refletir e humildemente pedir perdão, porque está vivendo uma vida voltada para os seus gostos e não para a vontade de Deus.